Você já se perguntou o que existe antes de um pensamento nascer? Antes de uma emoção tomar forma? Antes mesmo de perceber o mundo à sua volta? A resposta talvez esteja em algo tão comum que a maioria jamais percebe: a linguagem. Mas não falo da linguagem escolar, dos verbos e sujeitos decorados. Falo da gramática invisível que estrutura seu olhar, seu sentir, seu ser. Falo da linguagem como arquitetura oculta da mente, porque tudo o que você pensa dentro de palavras. Tudo o que você sente, você descreve por símbolos. E tudo o que você vê já foi nomeado antes de você chegar. Mas e se os nomes que te ensinaram estivessem te limitando? E se cada palavra fosse um feitiço? E se você estivesse chamando sua realidade sem saber? Há quem diga que no início foi o verbo. E se isso for mais do que uma metáfora? E se nomear não for apenas descrever, mas invocar? A gramática, essa arte esquecida, era o primeiro passo dos iniciados para acessar o mundo oculto. Não por acaso, porque quem domina o verbo molda os mundos. Neste episódio, vamos revelar os códigos invisíveis da linguagem viva. Vamos destravar os padrões que te mantêm preso a formas de pensar herdadas. Vamos lembrar que antes de existir o mundo, existia a palavra. E antes da palavra, havia intenção. E é aí que tudo começa a mudar. Você nunca vê o mundo como ele é. Vê o mundo como foi nomeado. Antes mesmo de enxergar uma flor, alguém já te disse o que era uma flor. Antes de sentir medo, alguém já tinha uma palavra para ele. Antes de tocar o amor, já haviam escrito versos, tragédias e mitos que disseram como ele deveria parecer. O mundo não chega cru até você, ele vem vestido. E essas vestes são palavras, são sons que se tornaram formas. Nomes que colaram em coisas, como máscaras que nunca mais foram tiradas. Mas, e se essas máscaras estivessem velhas? E se algumas palavras estivessem te cegando, ao invés de mostrar? E se os nomes que você usa fossem moldes antigos, que não cabem mais na tua alma? Há quem pense que linguagem é só comunicação, mas os antigos sabiam que ela é invocação, que pronunciar é manifestar, que escrever é selar, que ler é abrir portais e que há palavras que dormem em nós como sementes esquecidas, palavras que só florescem quando ditas com o coração desperto. Talvez por isso, tantos silêncios te chamam mais do que vozes. Talvez por isso, certos poemas pareçam mais verdadeiros do que as notícias, porque há palavras que revelam e outras que aprisionam. Há frases que encerram um ciclo e outras que rasgam o véu da mente comum. E quando você começa a perceber isso, começa a sentir algo sutil mudando, como se o mundo estivesse sendo reescrito por dentro de você. A maioria pensa que gramática é um conjunto de regras, um manual enfadonho, herdado da escola. Mas o iniciado vê outra coisa. Vê um mapa, um sistema oculto que estrutura a forma como pensamos, percebemos e até sentimos. Porque antes de saber o que é algo, você precisa ter uma forma de dizer. E se não tem palavras para aquilo, o invisível permanece trancado. A gramática é a arquitetura da percepção. Ela define o que pode ser dito e, por consequência, o que pode ser pensado. Ela constrói as janelas da mente. Se você só aprendeu a nomear o mundo com rótulos prontos, automáticos, superficiais, então está condenado a ver sempre os mesmos cômodos da casa mental. Mas há andares secretos, portas sem nome, espaços que só se abrem quando você muda a forma de construir frases, quando questiona os alicerces do que aprendeu. Um povo que não possui palavra para a liberdade não pode reivindicá-la. Um coração que não conhece o nome da sua dor não consegue curá-la.
Um espírito que nunca ouviu palavras para o sagrado pode se esquecer de que ele existe. A gramática é mais do que forma, é campo vibracional. Cada estrutura verbal é como um circuito, e cada circuito permite ou impede o fluxo de energia vital. Por isso, reprogramar sua linguagem é reprogramar sua consciência. Por isso, os antigos colocavam a gramática como a primeira arte liberal, porque ela ensina o espírito a construir, a ordenar o caos, a dar forma ao mistério. E só quem domina o invisível pode começar a criar o visível. Há um segredo antigo, sussurrado em muitas tradições, que o mundo foi criado por um sopro, que no princípio havia apenas o som, um som sem língua, sem gramática formal, mas pleno de intenção, e que esse som, esse verbo, não era apenas fala, era respiração com direção, era o invisível em movimento, era a alma soprando forma no caos. Quando você fala, não está apenas emitindo sons, está soprando fragmentos da sua essência no mundo. Cada palavra carrega uma frequência, cada frase, uma intenção velada. E por trás de cada construção gramatical, há um arquétipo, uma vibração que ecoa além do que se ouve. Por isso, algumas palavras curam e outras ferem. Por isso, certos silêncios são mais eloquentes do que discursos inteiros. Porque há algo na fala que transcende o sentido lógico. É a direção do sopro. O que você diz não importa tanto quanto o lugar de onde vem. Uma mesma palavra pode libertar ou envenenar, dependendo do campo que a sustenta, do silêncio que a antecede, da alma que a guia. E talvez seja por isso que alguns mestres falavam pouco, porque sabiam que o verbo tem peso, que nomear é traçar limites, que dizer algo é selar um feitiço, e que nem toda coisa quer ser dita. Algumas querem apenas ser sentidas, respiradas, intuídas. Mas, quando a fala é sagrada, quando a respiração carrega intenção desperta, então o verbo volta a ser ponte, e o mundo volta a ser encantado. Se o que você pensa nasce da linguagem, então mudar a linguagem é mudar o destino. Isso não é apenas filosofia, é engenharia mental, porque tudo o que você chama de eu está apoiado em palavras. E se as palavras que você usa são heranças distorcidas, frases automáticas, repetições de medos, então o seu mundo interior está sendo construído com tijolos frágeis. Mas há um segredo que poucos percebem. Você pode reescrever o código, pode revisar sua gramática interna, pode aprender a nomear o mundo de novo, com mais clareza, com mais consciência, com mais verdade. E isso não começa com frases complicadas. Começa com escolhas simples, como parar de dizer "eu sou ansioso" e começar a dizer "estou aprendendo a respirar com calma". Como trocar "isso sempre dá errado" por "há algo novo emergindo". Como remover o "não consigo" e abrir espaço para o "estou treinando". A gramática não é apenas técnica, é rito. Cada tempo verbal que você escolhe, cada sujeito que você nomeia, cada forma como conjuga sua realidade, tudo isso acende ou apaga fogueiras dentro de você. Por isso, cuidar da linguagem é cuidar do templo. É arrumar a casa antes de chamar a visita. É alinhar o verbo com a vibração. Porque quando a fala se torna clara, o mundo começa a responder com outra harmonia. E nesse ponto, você deixa de apenas repetir frases herdadas e começa a escrever seu próprio evangelho. Um evangelho vivo, íntimo, silencioso, escrito não em papel, mas na forma como você respira, fala, age e sente. Um evangelho onde cada palavra é uma oferenda. Eu sou assim mesmo. Isso nunca vai mudar.
É difícil para mim. Não tenho tempo. Não tenho escolha. Frases simples, repetidas com leveza, como se fossem apenas desabafos, mas são selos, encantamentos, portas que se fecham por dentro, palavras que criam correntes, e a cada repetição, um pouco mais da tua alma se molda a essas formas, como se dissesse: sim, aceito, sim, permaneço. O mais curioso é que ninguém te obrigou a dizê-las, mas elas surgem sozinhas, como ecos de uma linguagem que não foi escolhida, uma gramática que você herdou sem perceber. E nesse ponto, até o silêncio se torna ritual, porque o silêncio não é a ausência de som, é espaço, é pausa fértil, é recusa consciente de repetir o feitiço. Há silêncios que curam, silêncios que interrompem pactos inconscientes, silêncios que criam fendas nos padrões, como se a mente respirasse entre uma frase e outra. E é nesse respiro que algo novo pode entrar. É ali que a alma escuta outra voz, uma voz que não vem de fora, não vem da infância, nem da mídia, nem do medo, mas de dentro. Uma voz que não repete, que não imita, que não se apressa. Essa voz é rara, porque exige silêncio antes, coragem antes, intenção antes. Mas quando ela surge, as palavras voltam a ter poder, não como correntes, mas como asas. E aí você percebe, não é a linguagem que te prende, é o uso inconsciente dela, porque a palavra certa, no tempo certo dita com alma, é chave que abre portais. Há um momento em que a palavra deixa de ser ruído e se torna direção, deixa de ser reflexo e vira luz. A linguagem, então, já não serve para reclamar, repetir ou explicar. Ela se torna ferramenta de criação consciente, uma espada que corta a ilusão, um pincel que desenha o invisível, um altar onde o espírito sela sua aliança com o real. E é aí que frases simples voltam a ter poder, não pelo conteúdo, mas pela consciência com que são ditas. Eu estou pronto. Eu recebo com gratidão. Tudo coopera para o meu florescer. A verdade me guia, mesmo quando não entendo. A paz é minha natureza, e eu volto a ela. Estou aprendendo a viver com clareza e coragem. A vida me escuta, e eu a escuto de volta. Essas frases não são afirmações mágicas, são sementes, e sementes não crescem por grito, crescem por presença, por repetição sutil, por respiração intencional. Falar assim é orar em voz viva, é escrever tua verdade no ar, como quem desenha símbolos com o sopro, como quem lembra ao universo: eu estou aqui, consciente de mim, disponível para o fluxo mais alto. E sim, haverá dias em que você esquecerá, dias em que a velha gramática voltará. Mas se você tiver uma frase de volta, uma oração interna, uma palavra abismo onde tua alma repousa, você sempre poderá retornar, porque o verbo não é só começo, é também reinício, é ponte de volta para casa. Há um instante, muito sutil, em que você deixa de usar a linguagem como ferramenta e começa a sentir a linguagem como templo. Um instante em que o mundo já não precisa ser explicado, classificado ou definido, apenas nomeado com reverência, como quem toca um altar com os olhos, como quem sussurra para não quebrar o encantamento, porque há nomes que curam, há palavras que acolhem, há formas de dizer que fazem o mundo respirar mais fundo. Quando você aprende a nomear com alma, você aprende a ver o invisível, a perceber o que está por trás da aparência, a escutar o que vibra por baixo do som. E isso é o começo da escuta verdadeira. A escuta que não procura respostas, mas presença. A linguagem, então, vira caminho, um caminho entre mundos, um fio entre você e o sagrado, entre o que sente e o que ainda não sabe sentir, entre o que é e o que está nascendo em silêncio.
e cada frase dita com intenção se torna um passo nesse caminho, um gesto de alinhamento, uma respiração com direção. No fim, não se trata de saber mais palavras, mas de dizer menos com mais verdade, de nomear só o que merece ser invocado, de silenciar quando o coração ainda não encontrou o verbo certo, porque nomear é tocar, é despertar. E quando você aprende a nomear com a alma, o mundo começa a responder e você percebe, a linguagem nunca foi só som, sempre foi um tipo de luz. Você pode continuar chamando de problema aquilo que está te ensinando a crescer. Pode continuar chamando de azar o que veio redirecionar tua rota. Pode continuar dizendo, não tem saída, enquanto o caminho novo respira atrás da próxima escolha. Tudo depende da palavra que você escolhe, porque o mundo responde à vibração do verbo, não ao que você quer, mas ao que você afirma. E cada vez que você repete uma frase, ainda que sem pensar, você está desenhando o mapa da realidade que virá. Está assinando contratos com o invisível. Está permitindo que velhos roteiros ocupem o palco da tua vida. Mas hoje, talvez algo tenha mudado. Talvez, ao longo desta escuta, um véu tenha sido levantado. E agora você já não fala como antes. Já não aceita certas frases como inofensivas. Já não trata o verbo como ornamento, porque você sentiu, há algo sagrado em nomear, há uma responsabilidade em falar, há um chamado em silenciar. E se é verdade que no princípio era o verbo, então cada frase tua é também um princípio, um início, um nascimento. E a pergunta agora não é mais, o que devo dizer? A pergunta é, que mundo eu quero convocar quando abro a boca? Porque o verbo não espera, ele molda, ele sela, ele cria, e hoje ele está nas tuas mãos. Que as palavras aqui compartilhadas ecoem além do som, que toquem onde o silêncio vive. Agradecemos por estar conosco até aqui, viajante. Agora, deixamos um conto, não para ensinar, mas para deixar eco. Dizem que ela nasceu muda, mas ninguém sabia ao certo se era o corpo que não falava, ou se era o mundo que não sabia escutá-la. Desde pequena, observava as palavras dos outros como quem vê pássaros engaiolados. Elas saíam apressadas, afiadas, barulhentas, mas vazias. E por dentro, algo nela se recusava a imitá-las. Na escola, desenhava letras no canto dos cadernos, mas não escrevia frases. Dizia que ainda não sabia ouvi-las de verdade. Os adultos riam. Alguns temiam. Outros a chamavam de desligada. Mas ela só escutava o que o vento dizia. E o vento dizia muito. Soprava entre as árvores como se lesse livros que ninguém mais via. Assoviava segredos nos vãos das janelas. Girava folhas no chão como quem soletra orações esquecidas. E era ali, entre brisas e tempestades, que a menina aprendeu uma nova gramática, uma que não usava regras, mas ritmos. Ela percebeu que cada sentimento tinha um sopro, que cada pensamento formava um redemoinho, que o vento mudava, conforme o coração das pessoas mudava. E então, começou a ler o mundo por esse código invisível. Sabia quando alguém estava triste, só de como o ar se curvava ao redor. Sabia quando alguém mentia, porque o vento parava, preso, silencioso. E sabia quando alguém dizia a verdade, porque o vento dançava. Anos se passaram assim, até que um dia, ao ver um homem triste sentado sob uma árvore, ela se aproximou. Ele chorava sem som, como ela, anos antes. A menina estendeu a mão, olhou nos olhos dele e soprou, mas não um sopro qualquer. Soprou com intenção, com o que aprendera nos silêncios. E nesse sopro havia uma palavra, uma só, mas viva, não dita com a boca, mas com a alma. O homem ergueu os olhos,
sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo. Naquele dia, dizem, a menina falou, não porque aprendeu o idioma dos homens, mas porque o mundo, enfim, aprendeu a escutar o dela, e quem a ouviu, jurou. Não era uma voz, era vento em forma de verbo,